Olá, pessoal! Eu tô terminando de engolir água. Vou começar de novo. Olá, pessoal! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Agora, com os nossos vistos aprovados, com as coisas já encaminhadas, a gente começa a preparação para a nossa viagem, né? Então agora a gente começa a arrumar mala, a vender coisa, achar apartamento lá onde a gente vai morar, Comprar passagem. para passagem, tudo isso para a gente poder finalmente ir. Então a gente resolveu fazer um vídeo hoje para falar sobre esse checklist de preparação, que é uma coisa importante, porque senão a gente acaba esquecendo alguma coisa ou acaba ficando muito corrido e na última hora a gente acaba esquecendo coisas importantes que precisavam ser feitas. Então a gente vai falar sobre isso no vídeo agora, após a vinheta. Bom, para começar a gente vai falar então de alguns tópicos que são importantes, né, que a gente viu que são importantes para a gente nesse momento. E por que esses tópicos a gente selecionou? Porque são coisas que a gente precisa fazer logo, né? São coisas que dependem de um esforço maior, então a gente selecionou 3 ou 4 coisas para a gente falar. E a primeira delas que a gente quer falar é sobre a passagem de avião, né? Por que esse tópico é um tópico importante? Porque quem já está nesse caminho e nessa época de setembro sabe que é muito concorrido, é um valor alto de passagem, tem muita gente indo pro Canadá, né? Até porque é uma parte do verão canadense, começou ali em julho, e agora daqui a pouco agosto, então ainda está quente, então muita gente vai para lá, muita gente sai de lá, o canadense viaja no verão, então as passagens vão lá nas alturas, então essa é uma coisa que você precisa priorizar. Primeira coisa, priorizar a passagem. Ainda nós temos mais um elemento aqui, né? Nós temos um elemento que é nosso real, né? A gente tem que comprar uma passagem em dólar usando o real. Então acaba sendo ainda mais caro se a gente não prestar atenção. Então esse pra gente foi o principal. Assim que saiu tudo, a gente mandou os passaportes, né, Ana? Passamos lá, mandamos para colar o selo e já fomos atrás da passagem de avião. Na real, a gente recebeu a notícia de que nós conseguimos, os nossos vistos foram aprovados, né? O Juliano vai estudar lá, então foi através desse processo, através do processo de estudos que estamos indo para o Canadá, e tivemos o visto aprovado no dia 5 de julho. No dia 5 de julho, à noite, nós já compramos as passagens e deixamos para enviar os passaportes no dia seguinte. Esse lance da passagem, por que a gente colocou como primeiro lugar? Porque tem uma série de detalhes que a gente precisa observar com relação à passagem. O primeiro é o horário de compra, porque como a gente falou, tem muita gente indo para lá, muita gente querendo viajar por esse período, especialmente para o Canadá, né? É o início do ano letivo do Canadá em setembro, Isso. então todos os estudantes internacionais do mundo estão indo nessa data. Julho, agosto, né, início de setembro. Ou seja, existe muita demanda de passagens para o Canadá. Exatamente. E uma dica que a gente pensou foi o seguinte, que a gente inclusive fez, foi ligar num horário muito tarde, porque as companhias estão ficando até praticamente meia-noite atendendo ligação, né, para compra pelo telefone mesmo. E esse é horário bom porque os atendentes estão menos sobrecarregados, não tem tanta gente ligando e a gente consegue falar com alguém, né? Não precisa esperar algumas horas para isso, a gente consegue ficar alguns minutos e a gente já fala com alguém. E outra coisa que aconteceu foi o seguinte, é que a gente teve que comprar passagem ligando por um motivo específico que a gente está levando a nossa gatinha, a nossa pet Cacau. Então a gente, de qualquer forma, precisava entrar em contato com a companhia aérea para ver se tinha vaga para gato no voo para ir dentro da cabine com a gente. Então checar esse ponto só através de ligação. E aí a gente até tentou comprar antes, ao longo do dia, só que estava tão congestionado, tinha tanta gente, que só caía numa gravação. De tentar depois, de deixar o telefone, a companhia aérea entrava em contato, mas passou o dia inteiro, ninguém entrou em contato, a gente não conseguiu ligar. E a Juliana teve essa ideia de ligar à noite, eram 11 horas da noite, e aí deu certo. A gente comprou a passagem por um valor até, em relação ao período, um valor melhor. Melhor em relação à época, é verdade. E uma outra coisa, pessoal, a gente comprou a passagem, a gente está saindo de São Paulo para Toronto e de Toronto para Moncton, né, que é a nossa nova casa futuramente, em poucos dias até. E a gente decidiu
e pegar um carro, onde a gente mora em Londrina, e ir até São Paulo, e lá a gente vai embarcar direto pela Air Canada. Daria para fazer essa ponte, mas a gente achou que ia ficar um pouco mais caro, e locando um carro a gente já faz uma aventurazinha, uma viagemzinha, né, de carro, curte um pouquinho, a gente gosta de viajar de carro e tal, e a gente aproveita isso. Mas aí o grande lance é o seguinte, a Air Canada que a gente comprou, ela permite que cada pessoa leve 2 malas de 32 quilos. Então, pra gente que está fazendo uma mudança de país, é uma coisa muito importante a gente poder levar mais coisas, né? Até porque tem muitas coisas que a gente não quer se desfazer aqui para depois ter que comprar de novo lá, né? E dá para levar muita coisa, dá pra levar coisa de cozinha, enfim, roupas, Roupa de cama, depois nossos eletrônicos que a gente tem para gravar aulas, para dar aulas, e a gente trabalha online, né? E na verdade o melhor custo-benefício pensando em termos de bagagem, né? Porque no nosso caso, como nós somos 3 pessoas, né, nós podemos levar 6 malas ou caixas de 32 quilos, né? É bastante coisa, né? É uma pequena mudança mesmo que a gente está levando ali. A última dica, digamos, que se conecta inclusive com o próximo tópico, é assim, se você comprar uma passagem no meio do mês, vamos supor que você compra pro dia 15 do mês, né? Você vai ter que ou alugar um apartamento lá, que comece no dia 1º do outro mês ou nesse mês. Então, ou você vai pagar por alguns dias e você não vai usar, ou você vai ter que ficar no Airbnb até vencer esses dias para você entrar sempre no dia 1º, porque os imóveis lá sempre começam no primeiro dia do mês. Pelo menos 99% dos imóveis começam, o aluguel vai começar no dia 1º de agosto, ou no dia 1º de setembro, ou no dia 1º de agosto. E vale lembrar, você escolhe ir através do Airbnb, mas vale lembrar que é uma época de grande demanda. Então, a gente acabou comprando no meio do mês, porque a gente queria chegar mais cedo para dar tempo da gente fazer várias coisas lá, conhecer antes de começar aquela correria de escola para nossa filha, o college do Juliano. E o que aconteceu? Os Airbnbs tinha pouquíssimas opções, estavam extremamente caros. Os hotéis também a gente não conseguiu encontrar vaga e também estava extremamente caro. Então a gente acabou alugando apartamento lá, que vai ser, né, o próximo tópico, na verdade, no dia 1º do mês de agosto, e a gente vai em meados de agosto. Então a gente acabou tendo esse gap aí de pagar uma boa parte do aluguel, mais da metade do mês sem estar lá, né, por causa disso. Exato. Só que a gente, assim, eu acho que esse é um ponto importante, porque talvez esses 2 tópicos, que é a passagem que a gente acabou de falar e o aluguel, talvez você possa ver meio que junto assim. Por quê? Porque talvez você ache um imóvel e você compra a passagem em função desse imóvel. Ou ao contrário, né? Você compra uma passagem para início de agosto ou início de setembro e procura um imóvel para início de agosto ou início de setembro para dar certinho. E a gente acabou emendando, né? O primeiro que é a passagem, a compra de passagem, o segundo que vamos pro segundo. Segundo que tópico. é o aluguel do imóvel. Então, as pessoas fazem de diversas formas, já vi diversos casos. O que nós fizemos foi, nós contratamos uma pessoa lá que mexe com isso, com housing, que eles falam, e a gente contrata o serviço dessa pessoa, a gente também envia opções, a gente procurou no marketplace do Facebook, eu fui em todas, eu olhei pela internet, né, porque a gente foi do Brasil, então em todas as imobiliárias também da cidade em que estamos indo, que é Moncton. E... vou deixar aqui embaixo os nomes de todos os lugares que a gente entrou para você dar uma olhada também depois. E aí que nós fizemos, essa pessoa que a gente contratou, ela enviou opções pra gente, e aí ele ia lá, a gente gostou, aí ele foi lá ao vivo, mostrou pra gente, filmou todo o local, e dessa forma que nós alugamos o apartamento. Isso, a gente paga uma taxa quando a pessoa encontra o imóvel, então se, sei lá, ela procurar, mandar um monte de coisa e você por conta própria achar um outro, aí tudo bem. Mas se você fechar com um que ele te deu, aí você paga um valor para a pessoa, é um serviço, né, que a pessoa cobra por ter achado o imóvel para você. E a gente achou bem prático, porque saiu mais barato a gente alugar, mesmo a gente chegando em meados de agosto, saiu mais barato pagar o aluguel desde o início de agosto do que locar um Airbnb. Então, de tão grande que é a demanda nessa época do ano, de agosto e setembro. Para vocês terem uma ideia, a gente olhou esse período
da data que a gente vai chegar até o início de setembro, que era um pouco mais de 2 semanas, eu acho que nem isso, né? Eram 12 dias. 12 dias. Dava 12 mil reais para 12 dias de Airbnb. Porque também a gente tem uma gatinha que reduz um pouquinho as opções. As opções, exatamente, né? Mas imagina, você pagar por 12 dias 12 mil reais. Então, para nós compensou mais pagar um aluguel anterior. Inclusive, a gente ganhou um desconto, porque a gente não estaria lá. Acho que você não estava sabendo disso, né? Eu tava, você falou. Ah, então tá. Uhum. A gente ganhou um desconto, porque como a gente não tava lá, eu falei, ó, dá um desconto pra gente vai chegar só quase no final do mês. Então, pra gente não pagar inteiro, 100%, ele deu um desconto pra gente, um abatimento. E foi melhor do que a gente ter feito isso. Agora, tem muitas pessoas que, por exemplo, primeiro vai um cônjuge na frente, o outro fica... o outro fica em casa, ainda na cidade, com as crianças, e vai depois que a pessoa já aloca o apartamento lá. Existem opções que vai a família inteira e eles realmente ficam no Airbnb primeiro e aí vão pessoalmente visitar os imóveis lá. Então são várias opções, várias alternativas, isso tudo direitinho que funciona para você. Pra gente, na nossa opinião, a gente gostou bastante de contratar o serviço de housing. Cada cidade tem as pessoas que fazem esse serviço e financeiramente a gente achou que compensou bastante. Vai entrando nos grupos e perguntando, que sempre vai ter um ou dois que fazem esse serviço. É bem tranquilo. Uma outra dica sobre apartamento é o seguinte: quando a gente está chegando, a gente não sabe muito como as coisas funcionam, né? Uma coisa que a gente está sempre assim muito falando assim, como é que é essa questão da neve, né? Como é que a gente limpa a neve? Como é que essa coisa viver com neve? A gente não sabe. Então a gente viu uma dica que era assim, você chegou, procura um apartamento, melhor do que uma casa. Porque aí o apartamento você vai ter menos trabalho, menos manutenção e você até economiza em muitas contas, especialmente com relação ao aquecimento. E também até a gente se adaptar, Isso, né? Vai adaptar a tanta coisa. Então a gente achou melhor, no nosso caso, ficar num apartamento do que em casa. E um outro detalhe que aconteceu com a gente foi o seguinte: reforçando, a demanda é muito grande nos meses de julho, agosto e setembro. Então o que acontecia é que eu entrava também em contato com os imóveis que eu via lá no Marketplace, entrava em contato com as imobiliárias e a grande maioria é por aplicação. E aí a gente aplicava tudo e não tinha resposta. Então... Nem respondia a gente. Ou respondia falando, esse imóvel já foi alugado, só que ele ainda estava lá no site da imobiliária. Então foi extremamente difícil, tanto que a gente demorou 10 dias nesse processo. A gente já estava começando a ficar preocupado, porque também a gente estava vendo que os valores estavam aumentando, e a gente não fez isso antes porque o nosso visto não saiu antes. Então assim que saiu o seu visto, se ele sair de forma mais antecipada, já se programe para passagem e hospedagem, você já vê o mais rápido possível, porque quanto maior a antecedência, mais em conta vai ficar, mais opções você vai ter também. E é uma coisa que a gente não se liga, né? A gente pensa, eu vou aplicar mais perto, que daí já vai saindo tudo certinho. Só que tem isso, todo mundo vai pensar da mesma forma. Em geral, o ser humano deixa tudo para a última hora, como todo mundo faz, então fica aquele afunilamento que tá todo mundo desesperado por casa. Né? Até a gente comprou colchão recentemente, né? Pediu até para uma pessoa receber o colchão lá no nosso apartamento já. E um dos colchões que a gente comprou vai demorar de 5 a 6 semanas para ser entregue. Então, porque não tinha pronta entrega. Então, só para você ter uma ideia de como realmente acontece tudo no mesmo momento. Então, se você puder se antecipar, você pode até comprar e pedir para entregar, sei lá, 1 mês, 2 meses depois. Então, dá para fazer esses acordos e você ganha essas vantagens antes dessa época de muita correria. Tá? E aí essas dicas que a gente está dando é através da nossa experiência, que estamos indo nessa época do ano, que é verão, que é início das aulas, início no intake de setembro, né? Início do ano letivo no Canadá. Então por isso acaba tendo maior demanda. E talvez não aconteça isso se você for chegar em dezembro, ou em janeiro, ou em março. Mas por outro lado, dependendo do local que você está indo para o Canadá, tem a questão de ter muita neve. Então... a gente imagina, por exemplo, que em janeiro, maio, é mais fácil porque, né, não tem tanta demanda. Mas ao mesmo tempo você vai pegar um clima muito mais adverso para chegar e se adaptar. Um último tópico para a gente encerrar essa parte do imóvel é o seguinte: a gente tinha a opção
embora estava um pouco mais difícil, né? Mas de ter imóveis mobiliados. E a gente escolheu um que não tinha nenhum imóvel, tinha nenhum móvel. Nenhuma mobília. Mobília. Por que a gente escolheu? Porque a gente não queria um apartamento totalmente cheio de coisa, cheio de sofá, de poltrona, de coisas que a gente talvez não fosse usar. E a gente preferiu um só com aqueles utilities mais básicos, né? Tipo geladeira, fogão, tinha máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa e secar dentro do imóvel. O resto a gente vai comprar com o tempo. Qual é o último tópico? Na verdade é o penúltimo. Penúltimo. Que é a questão da saúde. Algo que Importantíssimo. é obrigatório, não tem como fugir. E além de ser obrigatório, além de ser mais seguro para toda a família, é a questão do seguro de saúde. Porque também, dependendo da província que você vai, há falta de profissionais da saúde. E aí, até você conseguir o Medicare, que é a saúde lá pública, né? Às vezes demora 3 meses, 4 meses, 5, 6 meses. Então, a gente decidiu ir já com seguro de saúde de 6 meses, porque caso aconteça qualquer coisa lá, com certeza vai ficar muito mais caro você ter que pagar, você ter que tirar do bolso do que você fazer o seguro de saúde. Por mais que seja um investimento, sim, mas é um investimento que nos traz paz de espírito, né? Saber que qualquer coisa que acontecer, temos o seguro de saúde. E um outro tópico sobre saúde, depois do plano, é a questão dos remédios, né? Sim, exatamente, porque a gente está no Brasil acostumado com os determinados remédios. Até a gente saber lá qual que é o similar a esse, então é importante levar os remédios que você já está acostumado. Se precisar de receita médica, se precisar de receita médica, aí você já pede ao seu médico. E também para a província que a gente está indo, que é New Brunswick, também disseram que, poxa, tem épocas do ano que não tem nem Tilenol nas farmácias, né? De tanto que é a demanda. Então, ainda mais agora com o Covid, então já se programe aí para levar os seus remédios que você está acostumado. Exatamente. E um tópico que a gente colocou também para a gente lembrar é o seguinte, fazer um check-up antes de você sair, né? Isso é uma coisa que precisa ser vista com tanta antecedência quanto as passagens e a sua casa que você vai ficar lá. Que é assim, às vezes você está com alguma coisinha que tem que fazer um tratamento, um pequeno tratamento, né? Não está 100% por qualquer razão, né? Pode ser até a parte dental, até a parte de dentista, né? Vê isso antes, porque aí você tem tempo de se preparar para quando chegar a viagem você já deu uma checada em tudo, viu o que tinha que fazer, né? Arrumou alguma coisinha ali nos dentes, fez algum tratamento. Fazer aquela limpeza super potente, com aquele selante lá que eles fazem. Exatamente. Né? Para garantir também que você não seja necessário, ainda mais o primeiro ano, que é um ano que tem muita coisa para fazer, muita adaptação. Então, quanto você não precisar se preocupar com essas coisas, vai ajudar em todo o processo. E aí, eu vi também num dos grupos que uma pessoa teve um problema de saúde, precisou fazer um exame de sangue e gastou R$330 no exame de sangue. Sendo que aqui no Brasil, seja com plano, seja sem plano, seja nesses planos mais em conta, o exame de sangue sai muito baratinho, né? Então, fazer um check-up geral vale bastante a pena. E entrando nesse último tópico sobre tratamento e tal, a questão dos pets, tá? Então, o que acontece? A gente tem a nossa gatinha, inclusive ela acabou de passar aqui. Oi, Cacau. Pega ela pra eles aí. Olha essa cocadinha aqui. Ela adora. Quem quer ir pro Canadá? Eu. Quem quer pegar o avião 18 horas? Eu. Quem quer ficar numa bolsinha? Quem quer ficar numa bolsinha apertada 18 horas? A gente levou para um veterinário, o veterinário viu que ela tava ok aqui, tinha algumas coisinhas para ver ali e tal, a gente já pegou e... Foi legal ter levado antes, porque se tivesse alguma coisa grave, né, a gente teria que ter um tempo de tratamento, porque você não vai... O bichinho às vezes tem um tempo de recuperação, de algum tratamento, qualquer coisa que precisa ser feita. Então você já vê isso também como dos principais tópicos antes de você viajar, também é importante, porque se precisar você tem tempo para fazer isso. E também em relação à vacina, tem uma quantidade de dias específicas da vacina que precisa. Que na verdade o Canadá só pede mesmo a vacina contra a raiva. Né? Que é uma dose única. Mas pode acontecer de você ter que ter algum tratamento que você tenha lá
tem que esperar um mês para fazer um tratamento específico, uma vacina de 2 doses que você precisa dar. E em relação à PET, a gente vai fazer um vídeo mais completo com todos os detalhes da viagem, tudo. A gente vai fazer um vídeo especialmente sobre isso, tá? Mas eu acho que assim, então, são os 4 tópicos que a gente queria falar para vocês. Que são os tópicos maiores e que precisam ser vistos de antecedência. Com antecedência. Esse vídeo vai ter uma segunda parte que a gente vai falar de coisas menores, que à medida com que a gente for arrumando nossas bagunças aqui, a gente vai descrever para vocês alguns detalhes de venda de coisas, se é melhor mala ou se caixas. Caixa. Isso é uma coisa bem legal. Então na parte 2 desse vídeo vocês vão saber sobre isso, tá? E acho que por hoje é só. Então, se você gostou do vídeo, pessoal, curta aí, compartilhe com quem de repente está nesse mesmo momento de se preparar para viajar. São dicas bem importantes e a gente está vendo na prática e isso passando para vocês já em primeira mão para que vocês possam se preparar. E por que isso? Porque a gente gasta tanto tempo, mas tanto tempo pesquisando, quebrando a cabeça e aí aprendendo com os erros, que a gente faz o vídeo e passa para vocês irem direto ao ponto, não perder tanto tempo também. Obrigada por assistir esse vídeo, pessoal. Até o próximo. Até.